eu cheguei a fantasiar até parir sozinha. Eu pensava, ela tem história disso, né? Ela fez isso. Ela conhece esses sentimentos. Eu cheguei a ter uma fantasia porque uma amiga contou que a prima dela tinha decidido parir ela junto com o marido só, e não sei o que tinha sido uma história maravilhosa. Eu cheguei a fantasiar isso, porque estava indo tudo muito bem. Mas não, aí eu acabei chamando ela. Mas assim, eu tinha fantasia também que a terceira seria rápido, né? Se a segunda, se a segunda foi uma assim, hora, então a terceira vai vai pluft, né? Não, aí foi uma noite toda de contrações, de novo, né? Porque eu percebi que comigo foi... Não, também não furou a bolsa, né? A bolsa só foi furada na hora da expulsão mesmo. Então parece que comigo, eu não sei se isso é com todo mundo, mas comigo, se não fura a bolsa, aí é demorado. Se fura a bolsa, é rápido, sei lá. Comigo foi assim. Então a médica veio até a casa, né? Então eu tinha avisado ela, 10h30 da noite eu comecei com contrações, eu avisei, ela disse, tô no aniversário, mas a maletinha tá no carro, qualquer coisa eu vou. E eu disse, não, por enquanto tá bem espaçado, coisa e tal. Eu até dormi até umas 5 da manhã, eu acho. Aí lá pelas 7 começou a ficar, 6h30 eu acho que eu liguei para ela, eu digo, olha, tá chegando, pode vir. E eu morava num condomínio, ela teria uma viagem ainda de 30 quilômetros mais ou menos para chegar na minha casa. E aí o carro dela estragou na entrada do meu condomínio. Ela disse, eu não entendo, eu tô com um carro novo, ele nunca deu problema. E ele na entrada do meu condomínio, o carro dela morreu. Não ia nem para frente, nem para trás. Não. Caramba. Aí ela chegou na minha casa às 7h30, 7:50, a bebê tinha nascido. Uau! Quase, hein? Quase que chegou tem placou. Quase que chegou sozinha. E aí assim, de cócoras, o pai apoiando, né? Foi de cócoras, e eu também tenho muito orgulho com quase 41. Mas então, maioria do trabalho de parto foi vocês dois. Sim, tudo, né? Sim, praticamente tudo. E aí tem uma piadinha também. Tô contando causos aí, mas enfim, já é uma historinha. É bom. Então, lá pelas 7 horas, porque minha mãe estava lá, mas com a tarefa, com a incumbência de manter as outras duas no andar de baixo. Sim, eu ia perguntar onde elas estavam. Então, elas estavam aos cuidados dos meus pais, né? E não é para subir, não é para elas me verem berrando lá, né? Mas aí às 7 horas, a mais velha subiu. E eu estava encostada na parede e me apoiando em alguma coisa, e assim, aquela coisa no meio de uma contração. Daí ela chega toda assonada assim, mãe, isso aí não vai dar certo. Bonitinha. Eu disse, o que não vai dar certo? Ela disse, desse jeito você vai quebrar o pinico. Ela achou que... Eu tava empurrando ele. E no meio de uma contração, ria, é um negócio meio complicado. Mas enfim, isso aí não vai dar certo. Isso aí não tá funcionando muito, não. Eu não sei bem o que é, mas... Bom, mas enfim, as crianças desceram. E aí ela nasceu, teve que fazer epísio, sim, que era sempre uma questão. Mas aí eu tive esse enorme presente, que foi... A médica disse, agora você descansa e quando você estiver pronta, eu faço a sutura necessária. E a gente ficou mais de meia hora conversando. E foi muito bonito, porque aí meu pai subiu para o quarto e ficou cuidando da bebê. Olha então, só. assim, a primeira hora de vida da minha filha, ela passou no colo do meu pai. E isso, assim, em alguns momentos da vida eu senti que isso reverberou em algum lugar. Ela sempre foi um bebê muito tranquilo, muito tranquilo. E aí... A doutora Vera também contava isso, né? As estatísticas mostram que parece que no parto de cócoras tem uma melhor oxigenação, isso deixa essas... E foi o bebê mais tranquilo, que menos acordou à noite. Na verdade, 2 semanas depois, meu pai veio até mim e perguntou, tá tudo bem? Porque ele disse, bebês supostamente choram, eu nunca escuto essa criança chorar. Ele estava até preocupado, né? Eu disse, não. E eu tive um problema aí que já vinha antes, né? Mas eu tive... Talvez porque eu trabalhava muito sentada, né? Eu fazia tradução nessa época. Eu tive um problema de lombar bastante sério depois do 3º parto, com muita dor nas costas. Então, para sair da horizontal, para poder sentar para amamentar, isso eu levava às vezes 10 minutos para conseguir estar nessa posição. E esse bebê nunca chorou. Eu ia conversando com ela quando ela acordava à noite. Então. Mas, enfim, então o presente de um parto de cócoras domiciliar foi... Então, a gente imagina assim que esse ali não teve interferência nenhuma de nada, né? Nenhuma. E é o que o bebê espera, né? Que todos eles sejam assim, para também ele fazer essa transição natural, assim, como você ficou se sentindo.